Galerinha, tudo bem com vocês? Tabela periódica moderna. A gente viu a evolução da tabela periódica e viu que nossa tabela periódica moderna é a tabela de Moseley. O que o Moseley organizou? Ele melhorou a ideia do Mendeleev e colocou os elementos organizados em ordem crescente de número atômico, tá? Moseley colocou em ordem crescente de número atômico. E organizando como a gente está vendo aqui, em linhas e colunas, tá? Essa é a nossa tabela periódica moderna que tem nesse formato, que é a mais utilizada, com 118 elementos. A tabela periódica ela possui 7 linhas horizontais, denominadas períodos ou séries. Tá? Todo período ou toda linha tem elementos com o mesmo número de camadas. Tá? Então, olha, cada elemento de cada linha tem o mesmo número de camadas eletrônicas. O que eu quero dizer com isso? Se eu vir aqui na tabela periódica e selecionar o zinco está na quarta linha, no quarto período. Ele tem 4 camadas eletrônicas. Com a distribuição eletrônica em camadas, a gente vê isso. Por exemplo, o lítio. A distribuição de camada deles, 2 e 1. 2 na K e 1 na L. Então, ele tem 2 camadas. O ferro, ele tem distribuição eletrônica 2, 8, 14 e 2 em camadas. Então, ele tem camada K, L, M e N. 4 camadas eletrônicas. Tá? Essas camadas, elas são numeradas de 1 a 7. Ou KLMNOPQ, igual às camadas eletrônicas. Bom? Períodos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente fala o número. Só um detalhe, pessoal. Esses elementos que estão aqui embaixo, na verdade, eles estão colocados aqui no sexto e no sétimo período. Eles são colocados aqui embaixo para deixar a tabela mais enxutinha. Porque se não fosse assim, a tabela seria muito comprida e ela ia ser muito ruim da gente utilizar em livros e em materiais auxiliares, tá? Então, todo mundo aqui do sexto período tá nessa casinha aqui. Do sétimo período, nessa casinha aqui, tá? E ele aqui são, como a gente vai ver, os lantanídeos e actinídeos. Estão nessas casinhas aqui. Famílias. Famílias são colunas verticais. São chamadas também grupos ou famílias. São 18. São 18 colunas verticais, pessoal. E os elementos da mesma família têm propriedades semelhantes. Nunca iguais. Semelhantes, tá? Por que eles têm isso? Eles têm o mesmo número de elétrons da camada de valência. Camada de valência é aquela última camada. Elementos da mesma família, mesmo número de elétrons. As famílias, usando a nomenclatura moderna, elas são enumeradas de 1 a 18, tá bom? Numa nomenclatura antiga, como eu vou mostrar, elas são enumeradas de 1A a 8A, que é 8A, perdão, pessoal. E também outras famílias são enumeradas de 3B a 8B, como eu vou mostrar aqui. Ó. Na nomenclatura antiga, que é de cima, que está entrando em desuso. Família 1 era chamada de 1A, a família 2 de 2A. Só que aqui nessa região, nós tínhamos a família B, 3B, 4B até 8B. Seriam esse grupo de 3 camadas aqui. Depois voltava-se 1B e 2B. Então, olha, aqui começava 3B, mas a 1B e a 2B estavam aqui. E aí voltava para 3A, 4A até 8A. Essa é uma nomenclatura que está antiga. A nomenclatura moderna, pessoal, começa da esquerda com 1 e termina da direita com 18. 1, vai aumentando. Vai aumentando um elétron no mesmo período, vai aumentando, a família vai mudando de 1 a 18, tá? Por quê, pessoal? Essa organização organiza os elementos de uma maneira bacana de a gente estudar, beleza? Vamos lá. As famílias, pessoal, de 1 a 18. Família 1, 2 a 13, 14, 15, 16, 17, 18 tem nomes especiais que é importante que vocês guardem. Família 1, alcalinos. Família 2, alcalinos terrosos. Família 13, família do boro. Família 14, família do carbono. Família 15, família do nitrogênio. Esses aqui, pessoal, essas 3 famílias é o nome do primeiro elemento. Família 16, calcogênios. Família 17, halogênios. Família 18, quais nomes. Pessoal, essas famílias são muito famosas. Os elementos dessas famílias, a gente vai falar demais dele. E algumas vezes a gente não vai falar o elemento, a gente vai falar só o nome da família. Por isso que é importante que vocês guardem o nome dessas famílias. Então, olha aqui essa tabelinha com os nomes das famílias. Os nomes das famílias. Olha, pessoal, os elementos. Tem como vocês guardarem os elementos de cada família, tá? Com esses macetinhos aqui, que é importante. Não vou obrigar que vocês decorem, mas é importante. Família 1, hoje li
na cama de Rubens, um caso francês. Então, olha aqui, ó, as iniciais de cada elemento químico. É hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Família 2, beijei Margarida na casa do senhor Barão Ratão. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Boca alugada ganha índio talentoso. Boro, alumínio, galho, índio e talho. Conheci sim a gema sendo plebeia. Essa é a família do carbono. Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Não posso assistir sábado biologia. Família 13. Desculpa, família 15. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Aí os calcogênios é bem simples, né, pessoal? Os 7 porquinhos. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Família dos halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Foi claro que Brito invadiu Atenas. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Hélio nem arrumou carona para xereta Renata. E aqui os semimetais que estudou semana passada, aula passada, bate o sino, geme, assim, sábado tem polenta. São macetes, pessoal. Não vou exigir que vocês decorem, mas se conseguirem decorar, vai facilitar bastante a vida de vocês. Os grupos da tabela periódica, pessoal, isso aqui é muito simples. Grupo é assim, pessoal. O elemento químico que terminar com a distribuição eletrônica deles em S pertence ao grupo S. Que terminar em P pertence ao grupo P. Então, fiz a distribuição eletrônica, terminou em S, aquele elemento pertence ao grupo S. Se terminar em P, pertence ao grupo P. Eu já vou mostrar o que é. Esses elementos terminarem em SP, eles são chamados de representativos. Os que terminam a distribuição em D são do grupo D. Terminou em D, a distribuição eletrônica pertence ao grupo D. São chamados de transição externa. E aqueles que terminou no subnível F é transição interna. São do bloco F. Aqui. Todos esses elementos aqui, pessoal, da extrema esquerda, terminam a distribuição eletrônica em S. São no bloco S. Esses que terminam em D vão estar situados nessa região aqui e pertencem ao bloco D. Os do bloco P estão mais à direita. Tá? Todos esses elementos aqui vão terminar em distribuição eletrônica em P. E todo mundo que está em F vai terminar essa distribuição eletrônica nessa região aqui. Beleza? Bloco S, pessoal, são só duas famílias, a 1 e a 2. Grupo 1 e grupo 2. Distribuição eletrônica deles termina em S1 e S2. Todo mundo que terminar em S1 está na família 1. Terminou em S2 está na família 2. Então, se vamos pegar o elemento químico lá, por exemplo, 11. Se vocês fizerem a distribuição eletrônica do elemento com o número atômico 11, ele vai terminar em 3S1. Então, ele terminou em S1, está na família 1. A gente vai fazer exercícios quanto a isso. Terminou em S2, está na família 2. A exceção, o hélio está lá na outra extremidade da tabela periódica, porque ele é um gás nobre, apesar que ele termina em S1, S2, a distribuição eletrônica. O bloco P, a distribuição eletrônica dele vai ser N, que é o número quântico principal, S2, NP. O P vai variar de 1 a 6, como essa tabelinha. Grupo 13, família 13, termina em P1. Grupo 14, P2. Grupo 15, P3. Grupo 16, P4. Grupo 17, P5. Grupo 18, P6. Veja, pessoal, um elétron vai aumentando no P. E aí, com isso, a gente já sabe a camada de 1 a 6. Tá? Eles têm de 3 a 8 elétrons na camada de valência. Então, olha, fiz a distribuição eletrônica. Terminou em P4. 2P4. Família 16. Terminou em 3P5, família 17. Terminou em 5P1, família 13, porque terminou em P1. Bloco D. Elementos que quando faz distribuição eletrônica terminam em D. D1, família 3. D2, família 4. D3, família 5. D4, família 6. D5, família 7. Até D10, que é a família 12. Pessoal, veja, um elétron vai sendo adicionado. Beleza?
são metais, pessoal. Esses elementos, eles podem ter número de oxidação diferente, eles conseguem se ligar, que é o número de valências, a uma quantidade bem diferente. Por isso, eles formam muitos compostos diferentes e de variadas cores, tá? Como a gente vai estudar. Uma coisa que eles fazem são ligas metálicas. O que é uma liga metálica? Você pega um metal e você troca alguns átomos daquele metal por de outro metal para dar característica diferente. Por exemplo, o ouro ele não é muito duro, por isso você não pode, não dá para fazer joias de ouro puro. O que eles fazem? Eles colocam prata ou cobre. Então eles tiram alguns átomos de ouro e colocam outros de prata e cobre. Isso é uma liga metálica. Por que a gente consegue fazer isso? Vamos olhar aqui. Ouro, prata e cobre têm tamanho parecido. Por isso que eu consigo. Eu não vou conseguir fazer uma liga de ítrio, esse elemento, com zinco, porque o tamanho é muito diferente. Então, para fazer a liga metálica, você tem que ter átomos de tamanho parecido. E os metais aqui, pessoal, são muitos metais com tamanho parecido. Olha, aqui, ó, vanádio, cromo, magnésio, ferro, cobalto, níquel e cobre e zinco formam muitas ligas metálicas porque o tamanho deles é parecido. Por exemplo, ligas de ferro são o aço. O aço forma são muitas ligas de ferro. O aço é formado por ferro e outros elementos metálicos aqui e carbono, tá bom? A questão dos estágios de oxidação dá cores variadas para esses compostos do bloco D. Então, os compostos do bloco D eles podem ter várias cores diferentes aqui por causa dos estágios de oxidação. Esses numerozinhos aqui que a gente vai estudar mais para frente. Essas cores variadas são por quê? Olha os orbitais dos elementos do bloco D. 4s, 3p e 3d, eles estão em energia muito parecida. Então, quando a cor ela provém da mudança de orbitais, o elétron que está no orbital 3p, por exemplo, ele vai para o 3d e depois volta para o 3p. Aí ele emite luz. E por causa dos metais, essa luz é colorida. Como a energia para o elétron mudar de orbital é muito pequena, faz com que eles tenham cores variadas, porque o elétron 3p pode ir para o 3d ou para o 4s. Então, cada deles vai dar uma cor diferente. O bloco F, pessoal, são dois conjuntos. São chamados de elementos de transição interna. E eles têm elétrons no nível subnível F. Tá? Geralmente, eles formam cátions com carga 3+. Todos eles, pessoal, estão numa família só, que é a família 3. Então, todos eles estão na mesma família, porque as propriedades deles são muito, muito parecidas. Tá? Configuração eletrônica deles. Se eles terminarem a distribuição em 4F, são lantanídeos. Se terminar em 5F, são actinídeos. Beleza? Eles têm raio atômico também muito parecido. Olha o tamanho deles, pessoal. O raio atômico é o tamanho. Não são muito parecidos? Tá? Então formam muitas ligas também. A primeira utilização que você tem notícia deles é para fazer vidro colorido. Sem querer, os fenícios, pessoal, que era um povo, eles aprenderam a fazer vidro colorido. E aí depois isso deu poder para eles, porque ninguém tinha vidro colorido fora os fenícios. Tá? E aí o que aconteceu? Depois estudou-se que, na verdade, as areias que os fenícios utilizaram continham lantanídeos. Esses elementos aqui, que davam essas cores variadas para os vidros, tá? Hoje eles têm muitas aplicações tecnológicas. Aeronaves, aviões, super ímãs. Com celulares e computadores têm alguns lantanídeos. Os lantanídeos são também conhecidos como terras raras, mas não se enganem. Eles têm esses nomes, mas eles não são raros. Deixa eu mostrar nessa tabelinha para vocês aqui. Ó. Aqui tem os elementos, embaixo tem as abundâncias dele. Olha o bloco F, os lantanídeos, olha as abundâncias deles. Todos os lantanídeos são mais abundantes que quem? Prata e ouro. Pode ver, ó, prata e ouro existe uma porcentagem tão pequena. E os lantanídeos existe uma porcentagem muito maior. Só que eles são muito difíceis de separar. Isso faz com que eles sejam caros. Tá? Então, eles são caros porque é muito difícil de separar eles da natureza. Última coisa de hoje, pessoal, que eu quero ensinar para vocês é assim. Como que eu descubro
a posição de um elemento na tabela periódica, só olhando a distribuição eletrônica deles. Vamos ver aqui, ó. O que eu vou fazer, pessoal? Eu faço distribuição eletrônica deles e vou olhar o maior número quântico principal, aquele número que vai na frente das subcamadas, como eu vou mostrar. Ele vai indicar o período. A subcamada vai indicar o bloco e a família. Então vamos fazer um exemplo. Localize o período e o grupo do elemento do número quântico 40 sem consultar a tabela periódica. Ele deu o número atômico. Vamos fazer lá, pessoal. Dando o número atômico, a primeira coisa que eu faço é o quê? Distribuição eletrônica. Fiz a distribuição eletrônica aqui, ó, tal. Terminou em 5s2,4d2. Número quântico principal são esses números que estão aqui na frente. Qual deles aqui é o maior número quântico principal? O 5. Pessoal, esses dois aqui são os subníveis mais energéticos. 5 é o maior número quântico principal. Ele não está aqui no final, mas ele é o maior. Então, isso significa que esse elemento é o do quinto período. O maior número quântico principal indica quantas camadas esse átomo tem. Esse átomo tem 5 camadas, então ele está no quinto período. A subcamada, que ele termina a distribuição eletrônica, indica a família. Se ele terminou em D2, significa que ele está na segunda família do bloco D. Para saber o número da família, bloco D, segunda família, é a família número 4. Como que eu sei quantos elétrons de valência ele tem? Eu pego esses dois subníveis mais energéticos e somo os elétrons. 2 com 2, ele tem 4 elétrons de valência, tá? Na camada de valência. Beleza, pessoal? Pessoal, essa questão precisa de treino. Então, façam exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até mais, galerinha.